tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra está nas ondas. Boa noite, mais uma vez, Deus nos dando essa permissão para estarmos entrando através dos meios de comunicação em seu lar. Que a bênção de Deus possa iluminar esse momento. Boa noite a todos. Boa noite, Bisão. Boa noite, Regininha. Obrigada de estar aqui com a gente. Boa noite, César. E é sempre uma responsabilidade grande a gente pegar na palavra de Deus. Mas somos privilegiados. Temos esta palavra. Deus nos dá esse direito. Nos dá o Espírito Santo para que a gente possa meditar, ler, pensar e deixar que essa palavra vá penetrando no nosso coração. Nesse mês da Bíblia, a nossa pastoral bíblica está meditando uma frase que acabou se tornando como um slogan para esse mês para nós. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pensando nos momentos anteriores sobre o caminho, o que é esse caminho? E para a gente entender um pouquinho, nós voltamos lá no Antigo Testamento, de forma muito rápida, vendo a figura de pessoas chamadas por Deus e assumindo a proposta que lhes foi pedida. Vimos Abraão, aquele homem que vai ser o pai da fé, aquele homem que teve a missão de fazer um único Deus conhecido. Então, se você não participou desse momento, ele está ainda gravado, é só voltar. Vimos a luta dele dentro de uma época em que a adoração aos deuses era a praxe, era geral. Depois nós vimos também a figura de Moisés, que já é uma outra forma de caminhar. O primeiro, Abraão, uma missão, fazer Deus único e verdadeiro conhecido. E Moisés, mostrar o quanto esse Deus se preocupa, ouve o clamor do seu povo e leva esse povo à liberdade. Leva ao caminho do deserto. No deserto, eles vão receber as tábuas da lei. É bonito porque a partir do momento que eles recebem as tábuas da lei, eles se tornam um povo. Antes era uma grande família, por isso era até chamado o período dos patriarcas, dos pais de família, mostrando inclusive a força que deve ter o pai, deve ter a família no caminho que Deus determina. Aí nos 10 mandamentos, nós vamos encontrar Jesus resumindo
para a gente esses 10 mandamentos em 2, muito conhecido nosso. Eu sou quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, ele resume Êxodo 20, de 1 a 11. E quando ele disse amar ao próximo como a si mesmo, ele resume do 12 ao 17, no mesmo capítulo de Êxodo 20. Hoje, vamos falar um pouquinho de uma figura nova, que aparece também nas Escrituras e que vai nos fazer pensar na nossa missão. Porque nós somos felizes, temos a Bíblia, mas nós temos que ver de que forma nós vamos colocar essa palavra no coração e viver essa palavra. Vamos começar dizendo, em nome do Pai, nosso Criador, em nome do Filho, nosso Senhor, nosso Salvador e Mestre, em nome do Espírito Santo, aquele que ilumina o nosso caminho, pedir a Deus, abra o nosso entendimento e aumente em nós a fé que vai nos dar o Espírito Santo, que é a coragem para sermos perseverantes na palavra de Deus. Nós vamos ler um texto, mas é tão conhecido nosso, que talvez a gente tenha ouvido o tanto de idade que a gente tem, às vezes que a gente ouviu. Porque desde a catequese, a gente ouve essa parábola. Ela começa, ela está dentro das parábolas do reino, porque vai orientar o que é o reino de Deus, como chegar a esse reino. Mas hoje nós vamos ler 2 textos separados para ouvir, meditar, se comprometer e orar. Vamos ouvir o Bisão lendo para a gente, primeiro pedaço, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu em meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse, com certeza, produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por 1.
Realmente é muito conhecida nossa, né? Mas lembra que nós estamos vendo a figura do profeta. E vamos analisar essa parábola, que é uma das parábolas do reino, muito conhecida nossa, e não caberia para mim nenhuma meditação, porque o texto que nós lemos é Jesus explicando o texto. Vamos ver a palavra profeta, para encaixar dentro desse texto o que significa esse profeta. Bom, primeiro, às vezes, a gente tem uma visão errada de profeta. Pensa que o profeta é aquele que adivinha futuro, adivinha as coisas. Não é esse o profeta bíblico. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Jesus foi um profeta. Anunciou todo o projeto de Deus. O coração que ouve a palavra, que vai produzir frutos, ele vai ter que desenvolver a missão profética. Falar em nome de Deus. Falar o que Deus falaria em determinada situação. E é tão bonita a grandeza de Jesus explicando para nós, quando ele fala que cada um vai produzir uma quantidade diferente. É de acordo com aquilo que ele se propôs, com o momento que lhe aparece, com as possibilidades que vai tendo de exercer a missão profética. Quem é que exerce a missão profética? É só lembrar quem é o profeta. O profeta é aquele que anuncia todo o projeto de Deus. Anuncia esse caminho, que é Jesus, que orientou o caminho do amor a Deus, do amor ao próximo, da verdade. Mas o profeta também é aquele que denuncia os afastamentos desse caminho. Denuncia aquilo que afasta da verdade de Deus. Nossa missão hoje não é fácil. Nós estamos vivendo numa época em que a palavra de Deus nunca foi tão lida, tão anunciada, tão falada. Mas também uma época em que há tantos desvios em relação a esse projeto, a essa palavra. E quantas vezes a gente deixa de produzir o fruto da nossa missão profética? Nós acabamos aceitando injustiça, inverdade, violência, como se isso tivesse muito distante de nós, enquanto tantas pessoas sofrem nestes desvios. O profeta fazia exatamente isso. O profeta, na história do povo de Israel, do povo judeu, ele vai aparecer forte no momento em que esse povo, que vivia num sistema tribal, um sistema de tudo, divisão, de fraternidade, eles eram tribos.
eles quiseram um rei. Quando esse rei começa a assumir o poder, o profeta vai denunciar todas as vezes que houve dentro desse sistema que foi pedido pelo povo, ele vai denunciar os afastamentos. E a maioria, se não todos, foram mortos, assim como Jesus. Se nós queremos anunciar, queremos que a palavra viva no nosso coração, que ela não seja uma palavra que eu ouça, ai, que lindas palavras, me emociona, e logo em seguida eu esqueço, porque a emoção passa, o amor não. Vamos ter amor pela palavra. É essa visão que eu refleti muito para dividir com vocês do nosso momento bíblico. Uma visão profética desse coração que tem que produzir frutos. E agora, nós vamos ler um outro trechinho, o Bisão vai estar lendo para a gente, porque ele vai dar para nós a continuidade desse texto para nós. Agora ele vai ler até o versículo 30, do 24 ao 30. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele. Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo no meu celeiro. Essa parábola, ela continua a anterior, mas não é tão conhecida nossa como a do semeador, né? Está dentro, então, das parábolas do reino. Olha que interessante que vem a missão profética. Só que agora, quem semeou foi um homem. Ele semeou. Aquele homem que assumiu a sua tarefa e semeou. Primeira coisa para a gente meditar. Ouvimos a anterior. Abrimos o coração. Agora temos que ser
este homem que vai semear. Que semente ele plantou? A semente da palavra. E hoje a gente ouve muito os pais dizerem: os filhos não ouvem, está difícil o diálogo, a sociedade está difícil de convivência. Para com essa fala. A nossa fala tem que ser uma fala que sempre tem confiança, tem aquela perseverança e levar palavras de pacificação, palavras de união, palavras de amor. Então, este homem semeou. Então, às vezes a gente semeia, quantos a gente sabe, quantas famílias, quantas pessoas do grupo de sociedade que semeiam a palavra. De repente, acontecem desvios. Então, em vez de brotar a palavra sozinha, brota o joio, aquilo que engana, brota junto. E esse homem vira, não é melhor já pôr para fora, jogar fora esse joio? Olha como é o pensamento da gente. Não é melhor tomar uma atitude mais drástica, ser mais agressivo com as pessoas, porque elas também são agressivas, e arrancar fora do nosso relacionamento? Não. Então vem a resposta de Deus para este homem que semeou. É a resposta de Deus para nós, que se realmente continuarmos a meditar na parábola anterior, de dar frutos, a nossa missão, semear. A colheita cabe a Deus. O juízo das questões vai caber a Deus. Nós é que temos que caminhar firmes nos valores cristãos. A gente percebe, sim, no mundo que a gente vive, esse joio crescendo junto e até pegando força. Mas nós, cristãos, vamos nos unir. Por isso, Jesus sempre disse para andar em dupla, para estar em comum unidade, então, comunidade, para ter força, para esperar o dia que vai completar a nossa frase: eu sou o caminho, a verdade e agora a vida. A colheita final vai ter um julgamento que cabe a Deus e não a nós. Então, esse texto tem muita coisa para nos ensinar, nos orientar, que a gente não se desvie da verdade, da justiça, da solidariedade, apesar de estarmos vivendo um momento onde a gente vê injustiça, mentira, falta de solidariedade e de fraternidade. Que isso não seja fruto do nosso coração. É fácil a gente ver no coração do outro. Vamos olhar no nosso coração. Por isso, esse momento de oração. Pai, que a gente possa ouvir a vossa palavra, mas com ouvido além da audição. Que seja um ouvido que crie no nosso coração um campo de amor, um campo de viver a vossa palavra. E que a gente faça a oração
do Pai Nosso, mas refletida quando a gente fala: perdoa-me, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, no meio de tanta tentação. Olha por nós, Senhor. Amém. O nosso compromisso, eu acho que a própria reflexão do texto apontou o compromisso. Pisar firme nas pegadas de Jesus, vivendo a verdade e sendo a continuidade da missão profética, seja de todos os profetas do Primeiro Testamento, pegando a missão profética de Jesus, que revelou tão bem o projeto de Deus para nós, assumir esse projeto e a nossa missão profética. Muito obrigada, boa noite. Tem a sugestão da semana. E outra sugestão que vocês podem utilizar é pegar esse capítulo 13 e lendo, tem todas as parábolas do reino, e meditar. Faça essa meditação. É preciso nascer para Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está.